fazer aqui uma questão de cinemática que um aluno meu me pediu. É um aluno, o Levi, de Eletro 2, tá? Isso aqui é dois automóveis. Eles estão inicialmente separados por uma distância de 12 quilômetros, medida ao longo de uma estrada. Eles começam a se aproximar trafegando em sentidos opostos. Quer dizer, eles estão indo ao encontro um do outro, sentidos opostos. O módulo da velocidade de um dos automóveis é a metade da velocidade do outro, né? Uma metade do outro, então um é o dobro da do outro. Considerando que os dois veículos mantêm suas velocidades constantes, velocidade constante é movimento uniforme, né? E geralmente esses problemas de encontro é movimento uniforme, tá? A fórmula, se a gente for usar a fórmula, é o espaço inicial mais o deslocamento, né? Deslocamento é VT, Deus vê tudo. Né? O espaço é onde ele está, mais o que ele se desloca, tá? Ele quer saber o espaço percorrido pelo mais lento até um cruzar se cruzarem, né? É assim, existe três formas de fazer isso aí, que eu vejo assim no momento, três formas, tá? Os dois automóveis juntos, que o automóvel A, antes de falar disso, o automóvel B, né? Eles estão separados por uma distância de 12 quilômetros. Então, se o automóvel A percorrer uma distância X e o automóvel B percorrer o resto da distância, que eu não sei quanto é, vou chamar de Y, né? A distância percorrida pelo automóvel A e pelo automóvel B tem que ser 12 quilômetros, que é a distância entre eles. Então, se eu somar a distância percorrida pelo um e pelo outro na hora do encontro, tem que dar 12. Então, essa aí é uma das formas. Eu vou usar isso aí para fazer a questão. Então, enquanto um está com uma velocidade v, o outro está com a velocidade, vou colocar para cá, de novo A e o B. Enquanto um está com a velocidade v, o outro está com a velocidade a metade. Bom, desse jeito aqui não é muito legal não, porque está em fração. É melhor colocar, enquanto um tem velocidade 2v, o outro tem velocidade v. Continua sendo o dobro do outro, né? Assim, como é que eu vou pensar? Olha, está aqui o deslocamento, certo? Basta que eu saiba o seguinte: se esse aqui está com a velocidade dobrada, então o espaço que ele vai percorrer é o dobro desse aqui, né? Enquanto o deslocamento do A é a velocidade dele, que é 2v vezes t, né? O deslocamento do B vai ser simplesmente a velocidade v vezes t, certo? Então, isso aqui, vt, é o deslocamento de B. Então, o deslocamento de A vai ser igual a duas vezes o deslocamento de B. Enquanto um anda 1 km, o outro anda 2. E é assim que eu vou resolver essa questão. Primeiro modo, o modo mais simples. Então, pensando assim, quando o A percorrer... Não, eu vou pelo B. Eu vou pelo mais lento. Se o B percorrer 1 km, o A percorre 2 km. 2 mais 1, 3, eles não se encontraram. Quando eu somar os dois, tem que dar 12 para dar o encontro. Então, quando o B percorrer 2 km, o outro vai percorrer 4 km. 4 mais 2, 6, não se encontraram. Quando o B percorrer 3 km, o outro vai percorrer 6 km. 6 mais 3, 9, não se encontraram. Quando o B percorrer 4 km, o outro vai percorrer 8, que é o dobro. 8 mais 4, 12, se encontraram. Então, o B percorreu 4 km, que é o mais lento, que é o que ele tá querendo. Questão resolvida. Certo? Existem outras formas de fazer essa questão. São as formas mais tradicionais.
Como seria? Usando essa fórmula aqui, primeiro momento. Aí para usar a fórmula eu tenho que desenhar toda a situação direitinho. Aqui é o carro A, aqui é o carro B, aqui é a velocidade de A, que é 2v, aqui é a velocidade de B, que é v, certo? Só que o v ele está no sentido contrário, eu vou ter que botar um sinalzinho de negativo. Porque na hora que eu for colocar aqui na fórmula, direitinho, eu tenho que colocar com sinal negativo, indicando que ele está contrário ao outro. E para usar a fórmula, eu tenho que também definir uma orientação, uma trajetória. Onde é que começa? Eu tenho que dizer onde é que começa. Eu vou começar aqui e vou definir a trajetória como positiva para cá. Então, aqui vai ser o 0, 1, o 2, até chegar aqui no 12 quilômetros, certo? Cresce para esse lado. Por isso que essa velocidade aqui é negativa, porque ela está contrária a essa trajetória, que é considerada positiva. E já esse é positivo, certo? Na hora de colocar aqui nas fórmulas, eu preciso colocar esse menos aqui. Então, eu posso colocar o espaço do A. O espaço do A vai ser o espaço inicial do A, onde é que ele começou o A. O A começou bem aqui no zero. Então, o espaço inicial dele vai ser zero. Mais, certo? Aqui é a velocidade do A. Quanto é a velocidade do A? É 2v vezes o tempo. Então, a equação do A é 2vt. 2 vezes v vezes t. Beleza? Posso fazer aqui a equação do B. A equação do B vai ser... Onde é que ele começa? O B, o espaço inicial do B. Ele começa no 12. Qual é a velocidade? Mais... Qual é a velocidade do B? Aqui tem que ser a velocidade do B agora. É menos V. Então tem que colocar aqui um parênteses e colocar o sinalzinho de menos. Está multiplicado pelo tempo. Então, a equação do B é 12 menos VT. Certo? Como esse aqui é menos veloz, vai percorrer menos, uma distância menor. Vai imaginar que eles vão se encontrar bem aqui. Certo? Então, aqui vai ser o espaço do B. Mas também vai ser o espaço do A, porque eles vão se encontrar. Certo? Então, o que, é que eu vou fazer? Exatamente isso. Eu vou igualar as equações. Quando é que o espaço do A é igual ao espaço do B? Na hora do encontro. Isso ocorre quando o tempo for exatamente o tempo do encontro. Vai ser a única vez que eles vão se encontrar, vai ser nesse tempo. Não em toda hora que eles se encontram, não, só nesse tempo. Então, eu igualo as equações. Aqui é 2. A equação de A aqui é 2v. Mas o tempo não é qualquer tempo, agora é um tempo do encontro. E a equação de B, vou colocar aqui, 12 menos V, não é qualquer tempo aqui. Nessa equação aqui é qualquer tempo, mas quando eu igualo esses dois aqui, eu estou restringindo a um único tempo que tem sentido na hora que eles se encontram, é o tempo do encontro, né? Então eu posso colocar esse menos V vezes T de encontro para lá, vai ficar 2VTE, aqui é menos, vai ficar mais aqui, V vezes TE, é igual a 12. Então aqui vai ficar 2VT mais 1VT dá 3VT, certo? Então 3VT, sendo que o T é o tempo de encontro, é igual a 12. Então V vezes TE é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4 quilômetros. Então V vezes TE é 4 quilômetros, ok? Se eu quero saber qual é o espaço percorrido pelo B, então eu uso a fórmula do B, que é o B é o mais lento, né, que ele está querendo. Então eu uso lá quanto é o espaço percorrido pelo B quando o tempo for igual ao tempo do encontro. É 12 menos V vezes o tempo de encontro. Essa é o espaço percorrido pelo B.
Eu já descobri quanto é que é V vezes TE. Já, é 4. Então, SB vai ser igual a 12 menos 4, que é igual a 8. Então, o SB vai estar mostrando 8 quilômetros. Então, ó, isso aqui, o valor dessa placa aqui vai ser 8 quilômetros, onde o SB vai estar mostrando. Se você utilizar a outra fórmula do SA, vai ser a mesma coisa. SA é igual a 2 vezes onde é que o SA está no lado do encontro. Então, é 2 vezes o tempo de encontro. Quanto é que é o V vezes TE? 4, né? Então, SA é igual a 2 vezes 4. V vezes T é 4. Então, o SA é igual a 8. Também, o A vai também estar no 8, nesse tempo do encontro. Vai estar na posição 8, certo? Então, aqui é onde eles vão se encontrar, na posição 8. Então, eu tenho que analisar o seguinte. Bom, o B começou no 12. Se foi para o 8, ele andou daqui para cá. Daqui para cá é 4 quilômetros. O A estava no 0. Se chegou até o 8, o A andou 8 quilômetros. Tem que analisar desse jeito. Daqui para cá é 8 e do 12 para o 8 é 4. Então a resposta é 4. Certo? Utilizando as equações do movimento uniforme. Tá? Eu posso também fazer esse problema por velocidade relativa. Certo? O que é velocidade relativa? Velocidade relativa é quando tem dois automóveis que eu quero saber o encontro entre eles. Tá? Ou então quando eles vão ultrapassar, que na verdade é um encontro também, porque para ultrapassar ele tem que se encontrar e depois passa, né? Exatamente encontro também, só que com outras palavras. Então, como é que eu faço? Calcular a velocidade relativa. A velocidade relativa entre dois corpos. Tem duas formas. Ou eu somo a velocidade de A mais a velocidade de B, que é o dos dois corpos, ou eu faço a subtração. Tá? Quando é que eu vou somar? Quando A e B têm o mesmo sentido, a velocidade, o mesmo sentido. Quando a velocidade de A e B tem mesmo sentido. Desculpe, mesmo sentido não, sentido contrário. Quando tem sentidos contrários. Quando as velocidades têm sentido contrário, eu somo elas. E quando ela tem as velocidades de A e B têm mesmo sentido, aí eu subtraio. Certo? Nesse caso aqui desse exemplo, as velocidades têm sentidos contrários, então eu vou somar. Certo? Então a velocidade relativa vai ser igual a velocidade de A mais a velocidade de B. A velocidade de A é 2v e a velocidade de B é v, porque ele falou que um é o dobro da outra. Então a velocidade relativa vai ser 2v mais v dá 3v. Certo? Então, o deslocamento de A vai ser a velocidade de A, Deus vê tudo, vezes o tempo. Certo? E o deslocamento de B vai ser a velocidade de B vezes o tempo do encontro. Como que eu faço agora? Eu descobri a velocidade relativa. O que eu faço agora? Eu pego dois carros, o A e o B, certo? Um dos carros eu vou deixar parado. Velocidade zero, vai ficar paradinho. E o outro carro vai ficar com a velocidade relativa entre os dois. Para isso serve velocidade relativa, para facilitar desse jeito mesmo. E a distância entre eles é a distância que eles estavam no início, 12 quilômetros. Pronto. Então, para saber o tempo que ele vai demorar para se encontrar, basta eu usar esse cenário aqui de velocidade relativa. Certo? É um movimento uniforme, então o deslocamento é Deus vê tudo. Certo? Quanto é que é o deslocamento? Tem que ocorrer é 12 quilômetros. E quanto é que é a velocidade? Aqui eu vou usar a velocidade relativa, é 3v. E aqui vai ser o tempo de encontro, o tempo que eles vão se encontrar. Certo?
Essa maneira aqui não é a que acontece no real, mas é como a gente utiliza a velocidade relativa, tá? Então, se eu botar esse 3 aqui para cá, dividir por 12, aqui vai dar V vezes TE. Então, V vezes TE dá igual a 4 km. Beleza? Então, se eu olhar para cá, quem é o deslocamento de B? É a velocidade de B vezes TE. Sim, vou até colocar aqui, né? Quem é o deslocamento de B? É a velocidade de B vezes TE. Tempo de encontro. Sim, mas quem é a velocidade de B? É V vezes o TE. V vezes TE eu acabei de descobrir que é 4. Então, o deslocamento de B é 4 km. Se eu quisesse o deslocamento de A, que é 4 km é a resposta do problema, né? Ele quer o deslocamento do mais lento. Mas se eu quisesse de A, seria a velocidade de A, que é 2V, vezes o tempo de encontro. Bom, então fica 2 vezes V vezes TE. V vezes TE é 4. Então, o deslocamento de A é 2 vezes 4. 8 km. É a terceira forma de fazer, tá? Então é isso. Tchau.